O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E das nuvens e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que bom, né, irmãos, estarmos juntos neste domingo da segundo domingo e da segunda semana da Quaresma. É bom estarmos aqui, né? Usando as palavras de Pedro, como é bom estarmos em cada domingo, como dizia ontem, em cada liturgia, Deus, através da igreja, dá para nós pedras riquíssimas. Cada palavra, né? Depois aquela mulher lá curada, que pediu a cura da filha, dizia que às vezes até as migalhas são preciosas, porque vêm de Deus, vêm da mesa de Deus, vêm da intimidade de Deus. E hoje a palavra fala sobre isso, né? Falava sobre, vocês viram na primeira leitura, até parece que nós estamos participando de um ritual de casamento, que é uma das sugestões do ritual de casamento, né? Falando para Abraão, Deus falando para Abraão, porque Deus precisa, como nós, no segundo versículo do Salmo, dizia, transbordar. Deus não precisa, mas a bondade, a misericórdia, a salvação e a missão é preciso transbordar. Nós ouvimos no segundo versículo do Salmo, né? O amor transborda, a misericórdia transborda.
a transfiguração, a renovação na presença de Deus transborda. E aí nós ouvimos, experimentamos, né? Deus, Ele queria um povo para si. Ele quer um povo para si. Porque Ele quer a humanidade inteira. Porque Ele é o Criador da humanidade. Daí a gente ouviu como se fosse assim, na imaginação, essa vontade do Pai. Você viu como o Pai é amoroso desde os inícios da história da salvação? Porque o Pai quer amar toda a humanidade. Para isso Ele quis um povo para si, para começar essa história de salvação, que o ponto alto é o seu Filho enviado. É tão bonito, né, a gente ouvir isso, né? Abraão, sai da tua terra e vai. Pega a tua família. É o ritual do matrimônio, né? O homem deixa a sua mulher, deixa o seu pai e a sua mãe, se liga à mulher. É uma leitura esponsal da história da salvação. Deus é concreto. Deus, para amar e dizer que Ele ama ainda a humanidade, mesmo que a humanidade em chamas, como disse o Papa, mas outra experiência da luz e do fogo, Deus desde o batismo, quer que o nosso batismo vá à frente, quer que o nosso compromisso com Deus, nossa experiência de fé, de salvação vá à frente. E Abraão é bonito, né? Porque Abraão quietinho ouviu, entendeu, compreendeu e disse, não, é para o melhor de mim, melhor da minha família, melhor da humanidade inteira, vou. Ele escutou, compreendeu, refletiu, acolheu. Depois de uma etapa, parece até um namoro, né? É o namoro, noivado, casamento, presença na igreja que é fértil, presença na igreja da família, do discípulo, do apóstolo, que é fértil. E é bonito você ver assim, Abraão como corajoso. Eu pensava assim, na meditação do advento do ano passado, experimentei José, que corajoso, para assumir a Sagrada Família. Agora, para assumir a família de Deus, para iniciar esse namorado apaixonado por essa namorada que é a humanidade, que começa a partir de um namoro, de um noivado, que é o povo de Israel. Bonito. E aí, no final do texto, ele partiu. Ele deixou tudo, pegou toda a sua riqueza, que era a família, todos os seus amigos, todos os seus bens e partiu. Lá da terra dele, longe, foi lá para Israel, lá para a Palestina. Caminhou. Foi tempo, né? Quanto tempo que nós estamos aí na luta da fidelidade, da constância. A primeira oração dizia da purificação. De um metal que vai se burilando, se purificando para ele brilhar. Para ele brilhar. Essa experiência da luz, da transfiguração. A nossa vida tem um sentido. É claro que a humanidade está cheia de relativismo, está cheia de experiência, está cheia de negação. E as pessoas se quebram nessas experiências todas, nessas negações todas. Não é só Judas que traiu. Não é só Judas que traiu e trairá. Não foi só Judas. Ele fez a experiência dele. E nós, às vezes, dando costas para Deus, para esse chamado de Deus, mas nós somos, por outro lado, chamados a ser corajoso, como Abraão, como José. Ir em frente. Bonito isso, né? Depois a gente ouviu a segunda leitura, que a força do Evangelho. No início, São Paulo Teado diz assim, sofre comigo por Cristo. A nossa constância, a nossa fidelidade da igreja, a dor da igreja hoje é em ser constante, em ser perseverante. Não é ser como Judas, mas é ser como os 11, que deu a vida por causa de Jesus, por amor a Jesus. O nosso amor hoje, na transfiguração, na festa da transfiguração, é renovado, porque é uma experiência da Trindade. O Pai falou na primeira leitura, o Filho conversa e se revela ao Pai. E o Espírito Santo no Salmo, que disse, renova, transforma, transborda, purifica.
A Páscoa e a Quaresma vêm para passar esse metal nobre para a purificação, para brilhar. E o brilho é experiência de Deus, da graça. O Salmo falava da graça, né? A sua graça. A gente conta com a graça de Deus. E o Evangelho dizia, o amor que impulsiona a vida do discípulo e do apóstolo é o amor a Jesus. É o amor ao anúncio. Quantas famílias que não cansaram, mas estão renovadas, transfiguradas, prontas para evangelizar hoje. Essa Quaresma nos deixará prontos para, como diz o Evangelho, levantai-vos. Vamos recomeçar de novo. Quem está com 25 anos, amanhã começa 26. Depois 27, depois 28, de bodas, né? De presença do amor de Deus, sendo testemunha. É bonito isso, que Paulo a Timóteo dizia, seja testemunha. Como no casamento, sejam padrinhos e madrinhas. Como nós ouvimos o Evangelho, esses dois padrinhos, o Moisés e o Elias. No ponto antes de começarmos o definitivo da história da salvação. Deus tem o ponto final. Ele quer o bem da humanidade, Ele quer a salvação da humanidade, Ele quer a felicidade da humanidade. Esses dois padrinhos. Olha que o Pai providenciou para o Filho dois grandes padrinhos. Não é qualquer padrinho. Moisés, aquele que tirou do Egito seu povo. Foi difícil de argumentar, conseguiu tirar, argumentou com o faraó e tirou. E Deus mostrou prodígios, deu graças, maravilhas. Moisés foi esse homem da ação, da obediência, preparado, capacitado. A nossa idade, seja qual seu, qual seja meu, nos capacita. Nós somos padrinhos da vida nova que Deus inaugurou, quando Ele consumou o casamento com a humanidade inteira. Como o casamento precisa ser consumado, o casamento de Deus com a humanidade se consumou na cruz, na cama da cruz, no altar da cruz. E daqui a pouco a gente vai renovar essas bênçãos através da Eucaristia, do corpo e sangue dele. Ele consuma de novo o seu amor, a sua salvação e nos envia. É bonito a gente ouvir o Evangelho de hoje e entender. Você viu que eles tinham medo. Jesus disse, não tenham medo. Não tenhais medo, igreja. Não tenhais medo, família. 2 semanas atrás, a irmã Maria das Graças confirmou os 25 anos de consagração dela. Quer dizer, renovou a vida consagrada dela, o sim diante de Deus. Cada um de nós também renovamos também a nossa entrega como José, como Abraão, como Timóteo, como os apóstolos. Vocês viram? Jesus chamou os apóstolos, os discípulos, com muita comunhão com ele, com muita amizade com ele, com muita intimidade dele. Os três, Pedro, João e Tiago. Jesus nos chama hoje a não viver a fé, a presença da igreja, o amor de Deus no raso, na superfície. Ele nos chama a profundidade. A fazer esse processo de Abraão, a parar, a ver a realidade, estar na presença de Deus, usar na nossa inteligência, das nossas qualidades, dos nossos dons, e acolher a graça de Deus, deixar a realidade de Deus, a Trindade, porque o Evangelho fala da Trindade. Para Deus dizer que ama a humanidade, Deus se compromete. A Trindade se compromete. Não estão só. Por isso que tem sentido dizer Jesus, depois daquela experiência da Trindade, da luz, e dos dois padrinhos do lado, Moisés e Elias. Elias que é o profeta do fogo. Ele não fica no raso, ele vai para as profundidades. É o discípulo ousado, compromissado, e tem um grande amor à causa de Deus.
Elias foi isso. O evangelho não pega um patriarca qualquer ou um profeta menor. Pega o que tem mais corajoso, mais aprofundado. Que não negou nada para Deus. Eles não negaram nada para Deus. E Deus dá tudo. E eles não querem nada. Por isso, ganham tudo e recebem tudo. Que não é uma coisa, é Deus, a companhia de Deus, a presença de Deus. E eles, vocês viram que no final, não diga nada do que vocês viram. Não coloque no Facebook. Não coloque por aí. Porque uma etapa da vida humana, uma etapa do namoro, uma etapa da convivência, exige silêncio. Tudo que desceu é preciso alcançar a nossa liberdade e nos alimentar, nos nutrir. O silêncio, a comunhão, a intimidade. Deixar. É como Pentecostes. O Espírito Santo desce sobre as cabeças e toma a personalidade inteira, o corpo todo. Depois transborda. É preciso silêncio. Não é só quaresma. O ser humano precisa de silêncio para admirar a realidade de Deus, a realidade de si, e dizer um sim novamente à missão que começa segunda-feira e que a nossa vida tem uma continuidade. Continua. Deus quer que você continue, que você seja luz para os outros, que você seja, em Jesus Salvador, salvar essa geração, salvar outros casais, salvar a humanidade, com Jesus, o único Salvador, o único mediador. Então, agradeçamos, né? E fiquemos tomados pela presença de Deus, pela Trindade, pela humildade de Deus, pelo sim de Deus, e também, por isso tudo, pela alegria. Levantai-vos, recomece, vá. Deus torce para você. Deus está com você. Deus te aplaude. Você não é órfão. Você tem a família de Deus, a igreja. Você tem Deus. Recomeça, levanta, vai.